Esse ia ficar muito alto lá no para não atrapalhar a gravação lá, porque o áudio aí, a caixa fica muito barulho, até compreende. Vou deixar de um jeito que dê para todo mundo ouvir. Glória a Deus. Irmãos, estava hoje meditando nessa palavra aqui do capítulo 24 de Mateus. E eu tomei uma decisão de trazer essa exposição desse capítulo. Fazer a exposição desse capítulo inteiro. Não precisa ficar preocupado não, porque não é só hoje não. Pretendo passar pelo menos 2 meses trabalhando nesse capítulo, sem correria, para que nós possamos compreender ele inteiro. Porque esse capítulo aqui, ele vai tratar, capítulo 24 de Mateus, vai tratar dos sinais que antecedem a volta de Jesus e o fim dos tempos. Para que a gente compreenda ele, é necessário ir devagar, porque se a gente for correndo, não dá para compreender. Por isso, aqueles que estão aqui, eu peço que venha, até que nós conclua esse capítulo, que venha todas as quinta-feiras, para que a gente não perda nenhum pedaço desse texto. Porque se perder, não vai compreender o texto. Não dá para mim levar ele rápido, entendeu? Para que a gente não passe do horário. Amém? Por isso eu não vou fazer a leitura do capítulo inteiro, não. Eu vou ler de acordo com o que eu vou. Nem vou deixar o total de versículo determinado, não. Vai ser de acordo com o tempo. Amém? Com o que a gente conseguir desenrolar depois do tempo. Ok, Eliel? Amém. Glória a Deus. Você já sabe, né? Capítulo 24 de Mateus. Os sinais do final do tempo. O texto diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que aqui não ficará pedra sobre pedras, mas serão todas derrubadas. Amém? Aqui Jesus ia saindo do templo de Jerusalém, e na saída do templo, os discípulos, olhando para aquela belíssima construção, com pedras enormes, pedras que pesavam toneladas, ali, os discípulos começaram a se admirar com aquela construção, achando que aquilo dali seria algo construído pelo homem que jamais seria abalado. E Jesus, olhando para eles, vendo que eles estavam tão admirados, Jesus fala assim para eles: vocês estão vendo tudo isso? Eu lhe garanto que aqui não ficará pedras sobre pedras, mas serão todas derrubadas. Ou seja, todas aquelas pedras, por maior que seja, mais pesado que seja, todas elas seriam tiradas uma de cima da outra. Todas elas seriam derrubadas. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está profetizando a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, que aconteceu 30 e tantos anos depois que Cristo morreu. General Tito entrou em Jerusalém com o exército e cercou Jerusalém, destruiu a cidade inteira e o templo de Jerusalém, e levando o judeu cativo, preso para a Babilônia, manteve eles presos, e ali foi o cumprimento dessa profecia de Jesus, nesse texto. A primeira profecia que Jesus cita aqui. Mas essas profecias, nem sempre elas têm um fim num único acontecimento. Uma boa parte das profecias que foram citadas na Bíblia, ela tem mais de um acontecimento. Por exemplo, nós vamos ver nesse texto falar acerca de uma tribulação. Já houve muitas tribulações grandes.
Mas nós vamos ver aqui Jesus falando de uma maior do que todas as outras que já houve. Amém? E continuando, os discípulos, depois de receber essa resposta de Jesus, o texto no versículo 3 vai dizer que Jesus se assenta no Monte das Oliveiras. O som tá bom? Jesus se assenta no Monte das Oliveiras. E ali os discípulos vão até ele em particular, chamando ele à parte, diz assim: Senhor, diga-nos, quando acontecerão essas coisas? Quais serão os sinais da tua vinda e do final dos tempos? Eles fazem 3 perguntas. Em uma pergunta eles fazem 3 no mesmo momento. E a primeira pergunta é: qual o sinal de tudo isso? Qual tudo isso? Tudo isso aqui é a destruição de Jerusalém. Quando vai acontecer essas coisas? Quando vai acontecer a destruição de Jerusalém? Que eles queriam saber. E também eles falam separado. E o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Ou seja, como eu já disse, a primeira resposta para eles só viria 30 e poucos anos depois da morte de Jesus, que era no ano 70, que aconteceu no ano 70, a destruição de Jerusalém do templo e a profanação do templo. E quando eles pedem para saber mais sinais, Jesus começa a falar de sinais. E o primeiro sinal é o engano religioso. Ele vai tratar aqui, que é acerca dos falsos cristos. Que ele vai dizer assim, no versículo 4, e ele começa com um alerta, com a palavra de cuidado, dizendo assim: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ele vai tratar do engano religioso, que muitos falsos cristos surgiriam. Por que falsos cristos? Porque esses outros cristos não são verdadeiros. Só há um Cristo verdadeiro. E é Jesus. Jesus o qual estava pregando para os discípulos. Houve muitos outros que vieram até antes dele. Não teve sucesso, morreram ao longo do tempo e se acabou a seita. Depois que Jesus veio, houve outros bocados de falsos cristos que vieram depois dele também. E que a seita começou a religião, mas no fim, mas quando ele morreu, encerrou também a seita também. Quando Cristo apareceu, para muitos judeus, era uma outra seita. Tratavam Cristo como se fosse mais um farsante. Mas só que, agora eles compreendem que Cristo não era farsante. Porque a religião que mais cresceu foi a religião cristã. Foi a religião de Cristo. O seguidor de Cristo. Morreu o líder. Os outros também tinham morrido. Mas acabou a seita. Agora morre Jesus. E a religião continua. O discípulo de Jesus deu continuidade no ministério. E de lá para cá nós somos fruto desse ministério. E a religião que mais cresce são os evangélicos. Nós temos a certeza, irmão, de que Jesus é realmente Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Realmente o Cristo prometido, o Messias. Porque as pessoas até o dia de hoje que têm dúvida de quem é Jesus. Se Jesus fosse mais um farsante, na sua morte encerraria a seita, como os outros. Mas como Jesus é realmente Deus, a religião deu continuidade. Como nós estamos vendo, nós estamos aqui, graças a Jesus Cristo. Nós somos fruto de Jesus.
E nós estamos aqui para dar continuidade, para ensinar outras pessoas que Jesus é o verdadeiro Messias. Amém? É difícil de acreditar, mas tem muita gente que não crê que Jesus Cristo é o Messias da promessa. Né? Mas nós sabemos, graças a Deus, Deus abriu nosso entendimento e nós sabemos que Ele é o verdadeiro Messias prometido pelos profetas. E Ele vai dizer também, além dos falsos cristos, Ele vai tratar também das guerras, de mais evento. Esses daqui são os sinais que antecedem a volta dele. Lembra que eles perguntaram dos sinais? Preste atenção. Agora está falando dos sinais, que é os falsos cristos que surgiriu. E agora ele vai tratar de outro sinal, que é a respeito de guerras. Versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. E aqui? Agora ele está tratando das guerras que haveriam de aumentar. Não é de acontecer, mas é de aumentar. Porque as guerras acontecem desde quando Deus começou as guerras. Foi Deus que iniciou as guerras quando começou o seu povo. Chamou Abraão para uma terra distante, o qual ele haveria de entregar, de dar a Abraão. Ali já iniciou as guerras. Começou a acontecer as guerras ali. Então, as guerras sempre houve na história. Não é de nós dizer assim, nossa, mas agora está acontecendo guerra. Não, essas guerras que vocês ouvem falar hoje sempre aconteceram. Principalmente em Israel. Israel sempre guerreou. Nunca teve tempo longo que não guerreasse, somente no tempo de Salomão, tempo que teve paz. De lá para cá, todo tempo houve guerra, sem ter muito intervalo. Só que o sinal que antecederia a vinda de Jesus aqui, que ele coloca como guerra, não é o acontecimento das guerras, é o agravamento das guerras. Por quê? O que é isso? É porque as guerras sempre houve guerra. Só que o que Jesus está dizendo aqui é que as guerras iam se intensificar a tal ponto que nós íamos perceber que Jesus está voltando. É sinal que ele está mais próximo, porque as guerras estão se agravando cada vez mais e os rumores de guerras estão em alta. O mundo inteiro hoje fala de guerra. Todos os continentes hoje estão tramando guerra. Por isso que eles falam da Terceira Guerra Mundial. Porque a rumor de guerra está no mundo inteiro. Isso, irmão, significa que estamos se aproximando do dia da volta de Jesus. Estes sinais não é para nós saber o dia exato. Porque o dia exato da volta de Jesus, nem ele mesmo sabe. Deus não deu autoridade de conhecimento para ninguém. Somente o Pai sabe o dia que Cristo virá novamente. Então isso não é para nós saber o dia, mas é para nós entender que ele vai voltar. E quanto mais os sinais se agravam, mais próximo do fim nós ficamos. Entendeu? Isso é um sinal de alerta para que nós venhamos estar preparados. Para que quando este dia chegar, nós estejamos preparados, aguardando a volta de Cristo. Amém? Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Que são as guerras. Então ele continua. Haverá fomes, terremotos, em vários lugares. Lucas vai acrescentar que haverá pragas, doenças, pestes,
Ou seja, haverá fenômenos naturais, o qual aqui está descrito como sendo terremoto. Mas nós sabemos que não é somente terremoto. Há maremoto, tsunami, furacão, além dos terremotos. Entendeu? Ventanias, ventos, são fenômenos naturais. Tudo isso são sinais que antecedem a volta de Jesus e são juízo de Deus. Não juízo condenador, mas são juízo misturado com misericórdia, para que o povo que fica vivo entenda que Deus está chamando ao arrependimento. Entendeu? Sempre quando Deus manda uma catástrofe dessa, Ele não traz destruição a toda a nação. Sempre resta uma parte que escapa vivo. Ou seja, são juízo com misericórdia. É Deus chamando o seu povo ao arrependimento. Enchentes, seca, tudo isso é Deus chamando o seu povo ao arrependimento, alertando do dia da sua volta, que Ele está voltando. Ele fala de fome, irmão, fomes. Às vezes nós temos uma ideia de que morrer de fome é não comer hoje, amanhã e depois e morrer. Não. Mas a fome ela vai se intensificando na medida que a crise vai aumentando. Olha, hoje morre mais gente de fome do que por muitas outras doenças. E o número maior de pessoas que morrem de fome é no estado mais rico do Brasil. Para nós termos uma ideia, morre mais gente no estado de São Paulo do que em todo o Brasil de fome. Todo o restante do Brasil de fome. Às vezes você diz assim, mas lá tem tanto dinheiro, mas a taxa de desnutrição é muito grande, irmão. É muita gente para ser sustentado. Tem gente que só come uma vez. E uma pessoa que come uma vez, ela vai morrer de fome. Ela não vai morrer hoje nem amanhã, mas depois ela morre. Com o tempo ela vai morrer de fome, desnutrida. A fome mata assim, irmão. A fome não vem matar assim de uma hora para outra. Não vai faltar alimento no mundo inteiro de uma hora para outra, não. É esta fome aqui. A fome vai faltando, os alimentos vão faltando, vai ficando escassos, e as pessoas vão sentindo necessidade até o ponto que vão desfalecer de fome. Pestes, doenças, que Lucas vai colocar. Já houve muitas epidemias no mundo, e foi combatida ao longo do tempo, mas deixou muitos cadáveres para trás. Pandemia, como a do coronavírus, que alcançou todas as nações. Coronavírus, quantos milhares de pessoas não morreram? Entendeu? Mas nós escapamos. É o juiz de Deus com a misericórdia. Para aquele que escapa, misericórdia. Para os que morrem, juízo. Entendeu? É sinal que Jesus está se aproximando. Crianças, presta atenção. É sinal que Jesus está se aproximando da sua vida. E ele vai dizer assim, no versículo 8, tudo isso será o início das dores, ou seja, doenças, fomes, fenômenos naturais que estão ocorrendo, guerras, falsos cristos. Tudo isso, irmão, não é o fim ainda. Não é para a pessoa viver apavorada, eita, o mundo está se acabando, o mundo vai se acabar amanhã e tirar a vida, não. São inícios das dores, entendeu? São somente o início. Significa que ainda vai aumentar. Significa que as dores vão se intensificar ainda mais. Significa que haverá dias terríveis para frente, dias piores para frente. Por isso, não pensem vocês que para frente haverá paz na terra, não.
Para frente não haverá paz. A tendência do mundo é guerrear cada vez mais. A tendência do mundo é se intensificar as doenças, a fome, a crise no governo, a crise mundial. É se intensificar cada vez mais. Dias difíceis virão. Por isso, o que fazer? Só tem um jeito, é se apegar a Jesus Cristo e esperar o dia. Entendeu? Porque com Ele está garantido. Se você estiver com Jesus, quando você morrer, você vai para o céu. Se você estiver sem Jesus, você vai para o inferno. Entendeu? E ele continua no versículo 9 dizendo: Então eles entregarão para seres perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Amém? Agora ele vai falar já de perseguição. Porque esses dias, irmãos, serão atribulados. Esses dias serão dias de tribulação. Dias atribulados. O que vai mais intensificar a tribulação dos últimos dias é a perseguição. Por ser cristão, irmão, não é que você vai ter paz. Eu já falei isso outras vezes e eu não estou preparando nenhum para, na hora da crise, correr, se acovardar, não. Não vou dizer que você vai ter paz, para que você venha até Jesus e vai ter paz, a sua vida vai ser boa, para que quando chegar esse momento, você olhar para trás e voltar atrás, não. Nós temos que estar preparados, irmão. Ser cristão é assumir uma responsabilidade. Ser cristão é assumir um compromisso de seguir a Cristo, de abandonar suas vontades, fazer a vontade de Deus. Ser cristão é aceitar, entregar a sua vida por Jesus Cristo, pelo Reino de Deus. Mas isso tem uma recompensa, irmão. Não é de graça, não. A recompensa é que você irá morar no céu. Todos que entregar a vida pelo Reino de Deus irá morar no céu. Porque somente um cristão verdadeiro pode entregar a vida pelo Reino de Deus. Nesse período, irmão, de grande tribulação, não haverá falsos crentes. Os bodes não vão mais imitar a ovelha. Os bodes vão sair berrando como bode, para ser reconhecido como bode. Porque eles não vão querer ser torturados. Quando você vê um crente aceitar esse desafio de morrer pelo nome de Cristo, é ovelha, não é bode. Os bodes não vão mastigar o mesmo paia da ovelha nessa hora, não. Os bodes vão levantar a mão para cima onde eu me rendo. Não sou ovelha, não, sou bode. Ovelha sim permanece no pasto. Cristo está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E para isso, irmão, nós temos que entender que haverá perseguição. O texto vai dizer que nós seremos entregues para seres perseguidos e condenados à morte. Esse é o resultado de ser cristão. Essa é a vida de ser cristão. É aceitar uma perseguição, se possível até a morte. Porque quando você assumir o papel de cristão, irmão, entenda isso. Você está assumindo o papel de um perseguido. Você vai ser traído pela sua própria família. Muitos de nós, naquele período de grande perseguição, de tribulação, muitos de nós seremos traídos por outros irmãos e pela sua própria casa. Porque quando chegar alguém procurando quem é cristão na casa, aquele que não é, vai te entregar. Vai dizer, ele é, prenda ele. E muitos de nós seremos presos naquele tempo, pela sua fé, pela nossa fé. Seremos presos por ser um cristão de volta a Cristo. Por ser um cristão que não vai prostituir a sua fé, que não vai vender a sua fé, que não vai negar a sua fé. Entendeu? É necessário nos compreender isso, irmão, porque o mundo lá fora ensina diferente.
Ensina que se você vier para Cristo, você vai ter paz. Você vai enricar. Você vai ter carro de luxo. Você vai ter uma casa na praia. Diz até que Cristo teve uma casa na praia também. Porque Cristo pregava num barco na beira da praia. Falsos mestres vão pregar isso, arrastando o povo ao engano religioso, enganando o povo numa cegueira espiritual, para que o povo morra cego e vá para o inferno. Mas a verdade é, irmão, que ser cristão não é escolher uma casa na praia. Ser cristão não é querer ir ter férias, não. Ser cristão é assumir um papel de um seguidor de Cristo. E seguidor de Cristo é aquele que Cristo diz: se queres vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Rejeite as suas vontades. Não viva mais para você. Não ame mais a vida do que a mim. Se você amar mais a sua vida, você não é digno de Cristo. Se você tentar salvar a sua vida, você vai perder a salvação. Porque o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Você tem que entregar a vida para ser salvo. Não tentar ganhar a sua vida para ser salvo, porque senão você vai perder. É isso que o texto ensina. Que nós seremos odiados por todas as nações. O mundo odeia Jesus. Odeia Cristo. Por odiar Cristo, vai odiar a igreja também. Porque a igreja professa a fé em Cristo Jesus. E se nós somos igreja de fato, temos isso em mente, que um dia nós seremos odiados por todas as nações. E seremos traídos por pessoas próximas, por amigo, parente, vizinho, irmão na fé. E na hora do aperto, vão negar a sua fé. Na hora do aperto, vão correr. Porque nem todos que se diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai, esses permanecerão de pé. Esses não vão fugir. Muitos vieram antes de nós e tiveram que correr para as arenas para entregar a vida pelo ministério. Morreram na boca dos leões, sendo mordido, mastigado pelos leões. Outros morreram chifrados por touros numa arena. Outros morreram numa churrasqueira guerrilhado, mas não negaram a sua fé. Outros foram crucificados numa cruz também. E outros foram cortados o pescoço pela sua fé, mas não negaram a sua fé. Na igreja do primeiro século, irmão, não existia falsos crentes. Porque os falsos crentes da primeira perseguição negaram a sua fé. Mas os crentes verdadeiros morriam pela sua fé. E eles não morriam chorando não, irmão. Eles morriam sorrindo. Era cantando. Era louvando a Deus. Eles iam para a arena dos leões louvando a Deus, dando glória a Deus. Porque eles iam morrer ali. Eles iam para a arena dos touros glorificando a Deus. Porque saberiam que morriam ali. Eles eram chicoteados e glorificavam a Deus. Louvavam a Deus. E aproveitavam os últimos instantes da sua vida para testemunhar acerca de Jesus. Para pregar o Evangelho para aqueles que o matavam. Para aqueles que o torturavam. Eles pregavam o Evangelho para as autoridades. Por isso eu entendi um texto que eu não entendi lendo a Bíblia. Mas eu entendi lendo o livro. O livro dos mártires. Porque eu entendi quando Jesus disse assim: não tenham medo de quando vocês forem levados à frente das autoridades. Não se preocupe com o que falar e quando vão falar. Porque naquele dia não estarão vocês falando, mas o Espírito Santo falará através de vocês. Eu muitas vezes até preguei na cela, achando que achando que aquele texto estava falando do momento da pregação aqui. E não era. Eu compreendi lendo o texto do livro dos mártires. A história do livro dos mártires. E aquele texto se refere ao tempo da perseguição. Quando você for preso, levado à frente das autoridades,
para testemunhar de Jesus Cristo, irmão. Eu não compreendi como, irmão, uma pessoa, depois de ter apanhado tantas vezes, ter sido chicoteado tanto tempo, ter sido torturado com os leões, os touros e grelhado, pode ainda glorificar a Deus. Pode louvar, pode cantar, pode sorrir, pode se alegrar diante de tamanho tortura, irmão. Eu não compreendi isso. Quando eu estava lendo o livro, eu fui compreender. O Espírito Santo me abriu os olhos. Porque não é nós, irmão, que vamos testemunhar. É o Espírito Santo que vai testemunhar. Nós somos apenas vaso que vai fazer a obra, é o Espírito Santo. Naquele dia, irmão, não tem como um homem natural suportar tamanho açoite e dar glória a Deus, e sorrir, e cantar, e pregar o Evangelho para aqueles que estão torturando. Porque naturalmente